Os, abre aspas, ideólogos, fecha aspas, os cultos membros do L'Institut National, estabelecido em 1795, com o mandato para explorar as maneiras de formar o tipo certo de homens cidadãos e regular seus desejos, abre parênteses, abre aspas, as boas e as más tendências de nossa vontade, fecha aspas, explicava a memoire de seu fundador, de Institut de Tracy, abre aspas, são sempre diretamente proporcionais à extensão e à exatidão do nosso conhecimento, fecha aspas. Abre aspas. É tarefa do ideólogo criar uma ordem ideológica consciente e racional, fecha aspas, fecha parênteses. Buscavam desenvolver ciências morais e políticas que iriam gozar de, abre aspas, tanta certeza quanto as ciências matemáticas, fecha aspas. 4. Nota de rodapé. Um dos mais ilustres membros do Instituto, Condorcet, argumentou que as sociedades humanas são representadas como grandes construções geométricas, nas quais tudo está determinado por, abre aspas, causas fixas e constantes, fecha aspas. Abre aspas. É possível, portanto, criar uma matemática social para calcular geometricamente todos os futuros movimentos das sociedades humanas, da mesma forma como calculamos os eclipses solares ou o regresso dos cometas. Fecha aspas. 5. Nota de rodapé. O iluminismo era um programa seletivo e pavimentar o caminho para o governo da razão requeria medidas duplicadas e uma estratégia de duas partes. Uma delas era voltada para os donos e guardiães do verdadeiro conhecimento. Para Spinoza, por exemplo, como indica Poppendick, não existe um problema cético possível porque ou sabemos e sabemos que sabemos ou estamos na ignorância. Ao cético que deseja debater Spinoza, vai ser pedido que reflita se sabe ou compreende algo perfeitamente, abre parênteses, o que significa conhecimento claro e certo, fecha parênteses. Se o cético duvida de ter tal conhecimento, ele é considerado ignorante que não sabe o que é essencial para o debate. 6. Nota de rodapé. Além disso, a oposição de Spinoza indicava não só uma divisão filosófica, mas uma rachadura social. Abre aspas. Saber perfeitamente, fecha aspas, não era uma opção disponível ou oferecida para qualquer um. De fato, era atingida apenas por alguns poucos escolhidos. Mersenne, Gassendi e até Descartes observaram repetidas vezes que aquilo que cria dúvidas na mente de um filósofo pode ser certo para mortais comuns. Esses últimos podem perfeitamente andar por aí armado com suas certezas diárias mais dignas de confiança e inabaláveis, porque não se pensava sobre elas. A estratégia racional, nesse caso, não pediria tanto pela indução dos hoi polloi a pensar criticamente e refletir sobre a evidência aparentemente não ambígua da experiência deles como pela modelagem da experiência de tal modo que a fizesse de fato inequívoca e, por esse motivo, transformando toda a reflexão em redundante. Para Helvétius, por exemplo, como os homens e mulheres ordinários, abre parênteses, ignorantes, fecha parênteses, não possuem a faculdade crítica, a tarefa de separar o bem do mal está nas mãos dos legisladores, capazes de conseguir o conselho da razão e dar ao ambiente humano uma forma que promova o bem e desencoraje o mal. Para Eric Voegelin, a fundação da regeneração é transformada para o analista no papel do legislador que organiza, que irá criar externamente a situação social que, por sua vez, induzirá o conformismo externo em relação a padrões morais por meio de um jogo de mecanismos psicológicos com homens desordenados. O que acontece, em resumo, é que o analista legislador se arroga a possessão da substância do bem na sociedade, enquanto a nega para o resto da humanidade. A humanidade está dividida entre a massa de mecanismos de prazer-dor
e o aquele que irá manipular os mecanismos pelo bem da sociedade. A natureza do homem, por uma espécie de divisão do trabalho, é distribuída entre massas e líderes, de forma que só a sociedade como um todo é o homem integral. 7. Nota de rodapé. Abre aspas. Não deveríamos nos queixar da maldade dos homens, mas sim da ignorância dos legisladores, fecha aspas, resume Helvétius. E Cabanes ressaltou que, abre aspas, a medicina e a moralidade, ramos da mesma ciência, a ciência do homem, descansam na mesma base, fecha aspas. A estrutura do ambiente determina e modifica a, abre aspas, sensibilidade física, fecha aspas, e por meio dela, abre aspas, ideias, sentimentos, paixões, virtudes e vícios, fecha aspas. Abre aspas. É por intermédio do estudo das relações constantes entre estados morais e físicos que podemos guiar os humanos em direção à felicidade, instruir um hábito com o sentido comum e a necessidade da moralidade. Fecha aspas. 8. Nota de rodapé. Destutt de Tracy apreciava Pinel, um dos pioneiros da psiquiatria e da educação modernas, por, abre aspas, provar que a arte de curar homens dementes não é diferente da arte de lidar com as paixões e dirigir as opiniões de pessoas comuns. Ambas consistem na formação de hábitos, fecha aspas. E declarava como prova do que dizia que a educação moral das massas deve descansar sobre a observação de selvagens, camponeses que habitem aldeias remotas, crianças e animais. 9. Nota de rodapé. Mesmo Kant, apoiando-se em sua esperança pela reforma moral da humanidade por meio das faculdades racionais do homem comum, lamentou a postura desconfiada dos governantes a respeito dos, abre aspas, iluministas, fecha aspas, observando que estes, abre aspas, não se expressam em termos familiares às pessoas, abre parênteses, que prestam pouca atenção a eles e a seus escritos, fecha parênteses, mas em termos respeitosos ao Estado, fecha aspas. Era tarefa do Estado, insistia Kant, criar condições para que o julgamento moral guiado pela razão pudesse prosperar e governar de modo supremo. O progresso só poderia seguir a rota, abre aspas, de cima para baixo, fecha aspas. 10. Nota de rodapé. A harmonia entre filósofos e governantes modernos nunca foi completa. A dissonância, uma ou outra vez ocasionando um conflito aberto, foi tão preeminente quanto o consenso entre a busca filosófica da verdade inequívoca e a busca política da ordem não ambígua. Kant, talvez o mais perceptivo entre os iluministas e o mais dedicado advogado do conceito do homem como, abre aspas, agente livre, fecha aspas, considerou esse aspecto e alertou que, abre aspas, nós, fecha aspas, abre parênteses, os filósofos, fecha parênteses, podemos ditar de antemão para o povo o que ele deve fazer, mas não podemos prever o que ele fará. Os governantes, naturalmente, queriam mais. Para eles, o que importava eram os resultados, não os princípios que levavam a obtê-los. Daí as acusações de abstração, inexequibilidade, de viver no mundo da fantasia, levantadas contra os, abre aspas, sonhadores, fecha aspas, intelectuais, independentemente de suas próprias simpatias políticas ou estilos. E mesmo assim havia uma unidade de propósito que, apesar de todo o rancor recíproco, fez os esforços dos portas-vozes modernos da razão legislativa e dos praticantes políticos da legislação mutuamente ressonantes e complementares. Essa foi a guerra declarada contra os perigos gêmeos da ambiguidade de pensamento e da contingência da ação. Em resumo, a guerra contra a ambivalência. Enfrentar o pouco claro, o impenetrável, o inesperado, não era de nenhuma maneira uma novidade moderna. Porém, uma coisa era nova:
a não disponibilidade dos já atestados meios antigos e medievais de evitar, mais do que confrontar, as terríveis consequências psicológicas e pragmáticas da resultante incerteza do destino e das perspectivas humanas. A modernidade rejeitou a solução antiga tanto na sua versão radical, cética / cínica, estoica de altiva resignação, como em sua versão moderna aristotélica, do compromisso baseado na frônesis ***. Sabedoria prática, segundo Aristóteles. Abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses. Fim do asterisco. Também rejeitou a solução cristã da confiança não qualificada em Deus e da resignação ao definitivo mistério da providência. A primeira solução era inaceitável, já que, de modo distinto da antiguidade clássica, a modernidade tinha um trabalho a fazer. Criar uma ordem que de outra maneira não apareceria, moldar o futuro para que este não assumisse uma forma inaceitável. Para tanto, era necessário um conhecimento exato das conexões e da sequência de causas e efeitos com um grau de precisão parecido com o de um arquiteto ou de um médico. A segunda solução cristã também não funcionaria num mundo moderno, no qual talvez nem tudo estivesse em poder dos humanos. Só aquilo que estivesse ou pudesse ser submetido ao controle humano era proclamado merecedor de pensamento e preocupação. A modernidade não negou o mistério definitivo da existência, ao menos não nessas palavras. Ela simplesmente a tirou da agenda racional e a colocou aos cuidados de pessoas admitidamente não práticas, os poetas, tendo declarado que não era merecedora do tempo devotado à sua solução e concentrando-se, em vez disso, em esclarecer e corrigir as provas confusas sobre o estado de coisas ao alcance e dentro de suas ambições controladoras. Mas a instauração e a manutenção da ordem, a estruturação da condição humana, eram agora, depois do colapso da rotina autorreprodutiva pré-moderna, uma dessas questões que clamavam pelo controle humano. A ideia de, abre aspas, estrutura, fecha aspas, se refere à manipulação de probabilidades. Um cenário é, abre aspas, estruturado, fecha aspas, se determinados eventos são mais prováveis do que outros, se alguns outros são muito improváveis e se a hierarquia de probabilidades permanece relativamente constante. Por fim, manter a ordem nas questões humanas se reduz a aumentar a probabilidade de um tipo de comportamento e diminuir ou eliminar a probabilidade de outros tipos de comportamento.